Fala galera, voltamos para mais um vídeo aqui do meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai, num estudo que eu desenvolvi que se chama Raiz de Rejeição, e hoje eu vou estar falando de um gatilho que se chama baixa autoestima e autoimagem pobre. A raiz de rejeição causa vários gatilhos na nossa vida e um deles é a baixa autoestima e autoimagem pobre. Lembrando que isso aqui é um estudo. Se você não assistiu os primeiros vídeos, assista, porque senão não vai fazer sentido para você. Mas antes de tudo, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilha. Por que eu sempre peço like? Porque o YouTube, quanto mais views tem, ele mesmo vai oferecendo em outras plataformas, entende? Então assim, ele vai oferecendo, ele vai mostrando, o conteúdo vai engajando e outras pessoas vão ser abençoadas assim como você. Amém? Então, deixa de enrolação, vamos lá, vamos orar, vamos começar. Pai, entramos na tua presença nesse dia, queremos te louvar e te agradecer pela tua presença. Pedimos ao teu Espírito que sente aqui conosco, nos ensine a tua palavra, nos ajude, Senhor, a superar a baixa autoestima, a autoimagem pobre, tudo para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Amém? Bora lá. Baixa autoestima e autoimagem pobre. A baixa autoestima refere-se a uma visão negativa de si mesmo, onde a pessoa não consegue reconhecer o seu próprio valor e se vê com pouca importância. Isso pode levar a dificuldades em diversos aspectos da vida, como relacionamentos, trabalho e na própria percepção de si mesmo. Entende? Como a baixa autoestima, gente, ela impede que a gente reconheça o nosso próprio valor, o nosso senso de importância, né? E isso prejudica toda a nossa vida em todas as áreas, nossos relacionamentos, né? Namoro, até mesmo casamento, ao nosso relacionamento interpessoal e pessoal com amigos, né? O nosso relacionamento como pessoas no trabalho, tudo isso prejudica quando a gente tem uma baixa autoestima e autoimagem pobre. Então vamos lá, vamos ver a definição dessa palavra. O que é baixa autoestima? Baixa autoestima é a dificuldade em aceitar a si mesmo. Olha isso. A pessoa que ela se sente inferior e tem baixa autoestima, ela não se aceita. Ela não aceita os seus defeitos, ela não consegue enxergar as suas qualidades, ela não se aceita nem o seu porte físico, nem sua aparência, nem os seus dons e talentos, ela não consegue se aceitar. Ela não consegue reconhecer suas qualidades, como eu falei. Ela não consegue valorizar suas conquistas. Pessoas com baixa autoestima tendem a se julgar severamente, né? A autocrítica, né? A pessoa com baixa autoestima, ela mesmo se sabota, como eu sempre falo aqui. Ela coloca defeito em tudo, nunca tá bom. Se a pessoa chega e elogia lá, não, mas poderia ter melhorado. Não, que isso, eu não gostei. Ela enxerga defeito em tudo, né? Ela tende a se julgar severamente, focando mais em seus defeitos do que em suas qualidades. E pode ter dificuldade em acreditar em suas capacidades. Ou seja, a pessoa que tem baixa autoestima, né, autoimagem pobre, ela não acredita que ela é capaz. Ela não acredita que ela pode conseguir, ela não acredita que ela pode avançar, que ela pode conquistar, porque ela se sente inferior. E por que ela se sente assim? Por conta da raiz da rejeição, que começou lá na infância. Se você assistiu os primeiros vídeos, lá eu falo bem detalhadamente o que a raiz de rejeição pode nos causar, né? A partir de uma rejeição, os gatilhos que isso pode trazer na sua vida. E a baixa autoestima, a inferioridade, a autoimagem pobre é um desses gatilhos. E a pessoa então não consegue se aceitar, não acredita em suas capacidades. O que causa a baixa autoestima numa pessoa? A baixa autoestima pode ter diversas causas, muitas vezes interligadas e com raízes de experiências na infância, como eu acabei de falar, influências sociais e questões psicológicas. Não há uma única causa, mas sim um conjunto de fatores que molda a percepção
que uma pessoa tem sobre si mesma. E não necessariamente, né, a rejeição, as influências na infância, mas aqui o texto fala que é um conjunto de coisas, né? Questões psicológicas, influências sociais, como eu citei no último vídeo, que quando eu entrei na adolescência, já sem mãe, sem uma mentora, né, eu tinha algumas coleguinhas, amigas na escola que me depreciavam, que me falavam que eu era muito feia, né, e tudo que você escuta de primeira mão se torna verdade para você. Como eu não tive uma mãe para me ensinar o meu valor e que sim, eu era linda, eu estava em transição, florescendo, e não tive nenhuma voz de governo no seio da minha família para me dizer isso, tudo que vinha de fora, externo, me afetava e, consequentemente, eu acreditava. Então, eu acreditava sim, que eu era feia, que eu era esquisita, que eu não era capaz, que eu era burra. Entende? Então, é um conjunto de coisas, né? Que pode ter acontecido com você que te levou a esse complexo de inferioridade, né? Essa baixa autoestima. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A baixa autoestima ela pode ser curada através do Espírito Santo, através das ferramentas que a ciência nos dá, né? Reconstruir, né? Desconstruir e reconstruir da forma certa. Porque, eu vou até citar um exemplo, um bebê, ele não se sente inferior ao outro bebê, né? A gente aprende, né, com a sociedade, ou o inferno também, que sempre tenta nos diminuir, e com as pessoas, né, que são usadas, pessoas feridas ferem pessoas. A gente aprende, né, a não gostar de si mesmo, a exigir um padrão de excelência irreal, né? Só que a gente pode, como a gente aprendeu, a gente pode desaprender e aprender da forma correta, com o Espírito Santo. Essa é a minha motivação aqui, aprender junto com você a se amar, a enxergar valor em mim, em você, para a glória de Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade. As causas na infância que pode causar baixa autoestima. Críticas excessivas, eu sempre falo sobre isso aqui. Críticas constantes dos pais, professores ou outras figuras de autoridade pode levar a sentimentos de inadequação e crenças negativas sobre si mesmo. Citando novamente a minha vida como exemplo, eu lembro que quando eu estava na terceira série, no meu tempo falava assim, né? Eu lembro que eu tinha uma professora, caraca, que ela não gostava de mim. Teve uma vez que ela me humilhou, sabe, na frente dos alunos. Ela era professora de matemática, me chamou para fazer um exercício, eu não conseguia acertar lá fazendo no quadro, e ela me humilhou e falou: ai, vai sentar, você não é boa em nada. Então, Satanás, ele usa pessoas externas, né, para nos afundar, nos reprimir, nos ensinar erradamente, né? Ensinar que a gente não consegue, que a gente é burro, que a gente não é suficiente, né? Como as coleguinhas que falavam que eu era feia. Então eu fui aprendendo a ter esse sentimento dentro de mim, de baixa autoestima, a partir da raiz da rejeição, lá da minha infância, tudo que eu sofri, o abandono seguido de morte, né, dos meus pais. E é uma coisa que infelizmente se aprende, mas a gente pode desaprender e aprender da forma certa. Então, a autocrítica constante também é um fator para baixa autoestima. Por quê? Quando os pais ou uma figura de importância te critica demais, nada tá bom, critica a tua aparência, nossa, pra que tanta boca? Nossa, como seu nariz é grande, ai, teu olho é pequeno, ai, teu cabelo é duro, entende? Então, as críticas severas de figuras de importância, né? Muitas das vezes até dos pais, por falta de sabedoria, nos ensina a praticar a autocrítica, né? Eu já falei aqui que o ser humano ele aprende por observação. Ele não aprende quando está ali ensinando. A gente aprende observando. Então, se os meus pais ou alguma figura de importância sempre me criticava demais, eu vou aprender a me criticar. É a autocrítica. E a autocrítica, ela é um dos gatilhos da baixa autoestima, da autoimagem pobre, da inferioridade. E pode levar a esse sentimento da pessoa se sentir o tempo todo inadequada.
não era para eu estar aqui, eu não sou suficiente, ou não sabe receber um elogio, nunca tá bom, ai, poderia ter ficado melhor, poxa, eu esqueci de fazer aquilo, e eu sempre ainda caio nisso, né? Deus já começou meu processo, eu tô em processo de cura, juntamente com vocês, mas muitas das vezes quando eu gravo aqui, eu fico, ai, não ficou tão bom, poxa, esqueci de falar tal coisa, e sempre Deus vem ali me corrigindo, como eu falei no vídeo passado, né? Deus falou comigo, você falou o que eu queria que você falasse, né? O que eu esqueci não era para ser dito. Então a gente aprende a se criticar, né? E a gente tem que desconstruir e parar com isso, porque é um dos gatilhos que causa baixa autoestima. Abuso, negligência ou trauma, um dos outros gatilhos. Experiência de abuso físico, sexual ou emocional, bem como negligência, pode causar um impacto profundo e duradouro na autoestima, né? Como eu já falei aqui, a pessoa quando ela é abusada sexualmente, ela se sente sem valor, né? Ela não consegue, é como se algo foi violado, não presta mais, né? É como se não fizesse mais sentido. Então ela não consegue enxergar valor nela mesma, né? O abuso sexual, o abuso emocional. Qual que é o abuso emocional? Você é muito burra, você não presta pra nada. Por que você não é igual o fulano na comparação? Ai, você não faz nada direito. Nossa, uma coisa tão simples você não consegue dar conta. Isso é abuso emocional. Então, quando a gente sofre muito abuso emocional, ou quem já sofreu abuso físico também, vai causando esse sentimento, né, de baixa autoestima. A gente aprende a não gostar de nós mesmos. A gente aprende a se detestar. Eu sigo uma pessoa e ela fala sobre neurociência, emagrecimento, e ela recebe relatos de mulheres que se olham no espelho e se batem. Jéssica, eu bato na minha barriga porque eu odeio a minha barriga, sabe? A baixa autoestima nos ensina a nos odiar, a não gostar de si mesmo, a falar mal de nós mesmos por aí. Ah, eu não consigo, eu não sou bom. Então, é um sentimento destrutivo, mas a cura, por isso que nós estamos aqui. Falta de reforço positivo. Crescer sem o apoio, o afeto ou o elogio necessários pode fazer com que uma pessoa se sinta sem importância e não amada. Cara, isso é muito sério. Crescer sem um apoio. Crescer sem aquele apoio emocional, né? Meu filho, você pode sim. Olha, você não tirou uma nota boa agora, mas você vai estudar, você vai refazer e vai conseguir. Esse apoio emocional é crucial e tem que ser dentro de casa. A base tem que ser muito sólida, porque quando a gente chegar aqui fora, nessa selva, que é o mundo, vamos estar preparados. Então, o apoio emocional é crucial. Meu filho, ele tem 2 anos e todos os dias eu falo para ele, meu filho, você é uma bênção. Você é inteligente. Quando ele apronta, faz arte, eu falo, esse comportamento não combina com você, porque você não é o seu erro. Você é o teu, você é filho de Deus. Então esse comportamento não combina com você. Você é obediente. Você é uma bênção, você é inteligente, você consegue sim. Então, isso muda tudo quando a gente recebe esse apoio dentro de casa. Mas calma, se você não recebeu esse apoio como eu não recebi, tá tudo bem. Deus Pai nos apoia. Ele nos ensina o nosso valor. Ele nos ensina quem nascemos para ser. Se o teu psicológico está destruído por conta dos seus familiares ou dos seus pais, uma figura de importância na tua vida, se você não acredita em si mesmo, se você tem baixa autoestima, autoimagem pobre, inferioridade, tá tudo bem. Tudo isso pode ser desconstruído e construído da forma certa, a partir daquele que te criou, a partir daquele que te gerou e colocou dons e talentos dentro de você enquanto você estava sendo gerado. Então ele quer te ensinar qual é a sua verdadeira identidade de filho. Filho de Deus não é meia boca. Filho de Deus é bênção,
é muito mais do que suficiente, porque podemos tudo nele. Então deixa Deus ser seu pai. O nome desse canal é com propósito. O nome desse canal, Deixa Deus Ser Seu Pai, é com propósito, para aprendermos a sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo e tomar o que é nosso por direito. Amém? Vamos dar continuidade. Então eu falei aqui, né, o que causa, né, crescer sem o apoio, sem a afirmação dos pais. Meu filho, você consegue, você é uma bênção, você é suficiente, sim, você pode. Você não vai sair daí enquanto você não conseguir. Sabe por quê? Eu estou insistindo em você, porque eu sei que você pode. Quando alguém acredita em nós, está nos ensinando a acreditar em nós mesmos, entende? Então, o apoio dentro de casa é de extrema importância. O afeto ou o elogio necessários pode fazer com que uma pessoa se sinta sem importância, né? A falta do elogio. Nossa, filho, você tirou 9 em matemática, parabéns, excelente. Glória a Deus pela tua vida. Você é uma bênção, né? Tem pais que exigem demais. Não, tem que ser 10, como eu já falei aqui, né? Você só estuda, você não trabalha, você não tem preocupação nenhuma. Você tem que tirar 10 em tudo, não necessariamente. Não, porque quando a gente se cobra demais, a gente cobra o outro demais. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Meu filho, tá tudo bem. Você pode até fazer uma crítica construtiva. Ó, você tirou um 9, excelente, você tá show. E parabéns. Mas você tem capacidade para tirar um 10? Eu acredito em você. Entendeu a diferença? Conseguiu entender? Então, a falta de elogio gera demais a baixa autoestima, porque aí a gente passa a não acreditar em nós mesmos. A falta, né, do elogio necessário pode fazer com que essa pessoa se sinta sem importância e não amada. Olha isso, quando a pessoa não é afirmada, não recebe elogios, afirmações dos pais, né, na primeira infância, ela se sente sem importância e não amada, né? Como que uma pessoa se sente amada? O pertencimento. Entender que ela é pertencente àquele clã, né? A essa família. Eu sou amada, eu sou uma figura de importância. Deus me quis, minha família me quis. Então, isso muda tudo. Quando a gente não tem isso, a gente se sente sim sem importância. A gente não conhece nosso valor, não se sente amado. Mas nós somos amados. O amor de Deus Pai, não tem fim, não acaba. Não acaba. Você precisa experimentar, conhecer esse amor e parar de mendigar de quem não te deve nada. Tem pessoas que se apegam a um chefe como se fosse uma mãe, ou como se fosse um pai, ou se apega ao pastor. Não, meu mentor. Aí deposita tudo ali e depois é frustrado. Porque nós vamos ser frustrados. O ser humano é imperfeito, os nossos pais são. Entende? Então coloca toda a tua expectativa no teu pai verdadeiro. Ele é o seu pai verdadeiro. Coloca nele. Ele aposta, ele investe, ele insiste, ele acredita, ele tem fé em você. Entende? Bullying. Um dos outros gatilhos. Ser intimidado por colegas na escola pode afetar a percepção de pertencimento, como eu acabei de falar, e valor. Especialmente na adolescência, uma fase crucial para a formação da nossa identidade. O bullying, ele é cruel, né? Eu acho que não tem ninguém nessa vida que não tenha passado por bullying, né? Mas tem que haver um ponto de equilíbrio. Na escola sempre vai ter zoação. E você também precisa reconhecer que você já foi um desses zoadores, né? Principalmente como o texto fala aqui na adolescência, né? Naquela fase crucial da formação da nossa identidade. A gente passa por, isso é o dente de coelho. Na escola me chamavam de dente de coelho, Mônica, baixinha, pescador, porque meu nome tem Salvador. Então, eu sei que tem outras formas de bullying cruéis, como eu já citei aqui, que uma criança estava brincando e as outras amiguinhas começou a jogar lixo nela, né? Começa desde sempre, gente. As crianças já vêm de casa ferida, talvez o casamento dos pais não tá dando certo, ou o tratamento que ela tem em casa, ela leva para a escola.
Então a gente precisa blindar demais os nossos filhos, ensinar desde cedo a sua identidade em Cristo para saber lidar com essas situações. Eu sei que vai ser um processo na minha vida quando meu filho começar a estudar, né? Porque a mãe, ela quer proteger de todos os lados. Só que Jesus disse que vamos sofrer, vamos passar por aflições desse mundo, mas ter bom ânimo, porque ele venceu. Jesus veio em forma humana só para nos ensinar que também somos capazes nele. Também podemos vencer nele. Então eu sei que o Theo vai passar por bullying, vai passar por rejeição, é normal. É normal. Então, eu sei que há situações de bullying que é muito dolorosa e que causa traumas, né? Um dos gatilhos, né, da autoimagem pobre, do complexo de inferioridade, talvez foi o bullying na tua vida, como você foi tratado na escola. Tem pessoas que apanhavam na escola, né, que era saco de pancada, que tinha que dar a merenda, que tinha que dar o dinheiro, né, da merenda que os pais davam. Eu sei que é muita humilhação, mas Deus pode te curar e pode te libertar de todos os traumas que você sofreu na escola ou na faculdade. O bullying é severo. Eu vou contar até rapidamente, que eu já me estendi, uma pregação que eu ouvi. Era uma colônia de férias e bem na hora do jantar, aqueles adolescentes todos reunidos, todo mundo jantando, comendo, de repente chega no refeitório a diretora, né, do evento e chama fulana, vamos lá na secretaria porque seus pais estão na linha. Então aquele refeitório em peso começou a bater na mesa, filhinha da mamãe, filhinha da mamãe. Ela levantou envergonhada, de cabeça baixa, atendeu a ligação e voltou, e todo mundo zoando, batendo na mesa, unânime, né? Filhinha da mamãe. Aí sabe o que ela virou e falou? Eu não posso fazer nada se os pais de vocês não se preocupam com vocês. Os meus pais se preocupam, me amam, por isso que eles ligaram. Acabou. Até o mosquito voando começaram a ouvir. Silêncio. Entende? Então, quando você forma uma identidade bem resolvida no seu filho, de quem de fato ele é, tudo que vem de externo não entra, bate e volta. Entende? Ela ficou envergonhada, ficou chateada, poderia até brigar com os pais, mas ela escolheu fazer diferente. Ela teve ali uma estratégia, eu não posso fazer nada se os pais de ninguém aqui se preocupam, os meus se preocupam. Entende? Então ela soube se sair muito bem, porque identidade bem firmada em Deus e entender que ela é amada, pertencimento. Entende? Então a gente pode sair de certas situações com a própria estratégia do Espírito Santo, mas para isso você precisa conhecê-lo, conhecer o amor de Deus Pai por você. Influências sociais e ambientais. Comparação social. A comparação constante com os outros, seja na vida real ou por meio das redes sociais, pode gerar sentimentos de inferioridade e insatisfação, né? Quando a gente compara a nossa vida com a do outro, já falei no último vídeo sobre a comparação, né? Como ela é severa, como ela é bruta, como ela é mentirosa, burra, a comparação, porque eu tenho um caminho, você tem outro. Você tem um chamado, eu tenho outro. Eu tenho uma jornada, você tem a sua. Eu tenho o meu processo, você tem o seu. Então não tem como eu querer a sua vida e você querer a minha vida. Somos distintos e únicos para Deus. Então, um dos gatilhos, né, que causa a baixa autoestima e a autoimagem pobre é a comparação social. É você olhar as redes sociais, como eu falei aqui, que as redes sociais é uma realidade editada, cheia de corte. A comparação excessiva gera inferioridade, né? Porque a gente sempre compara o melhor com o nosso pior, e é injusto. Eu nem vou falar tanto a fundo, porque no vídeo passado eu falei muito sobre comparação. Discriminação e preconceito, racismo, sexismo e outras formas de discriminação podem fazer com que as pessoas se sintam alvo, desvalorizadas e à margem da sociedade, né? Vivemos num país, né, que se diz cristão, mas somos laicos, né? Espiritismo, protestante, catolicismo, né? São muitas crenças.
E sim, o racismo existe, sim, e é doloroso, né? Como as pessoas negras se veem, né? Como elas são marginalizadas na sociedade. Então, quando uma pessoa de cor, né, negra, ela vê, né, a diferença de como ela é tratada ou sofre, né, algum preconceito na rua. Eu tenho amigas que já disse que foi seguidas dentro de loja, né? Eu mesmo já passei isso com meu marido, dele pedir uma informação e a pessoa não falar com ele, falar diretamente para mim. Então, existe. Então, a pessoa que passa pelo racismo, né, de fato, pode causar nela, se ela não tiver uma identidade firmada em Deus, essa baixa autoestima, né? Essa autoimagem pobre, né? E até mesmo de não se aceitar, não aceitar o seu cabelo, não aceitar a cor da tua pele, né? Se sentir inadequado, né? E de fato existe. Padrões irrealistas. A pressão para atender às expectativas. Eita. A pressão para atender às expectativas impossivelmente altas, muitas vezes promovidas pela mídia, pode minar a autoestima, né? E aqui agora eu vou falar um pouquinho com as meninas. A pressão para atender às expectativas. O padrão da sociedade das mulheres é alta, magra, de preferência loira, olhos claros. Só que nós somos um povo bem misturado, né? E difícil de se ver uma mulher muito alta, né? A maioria de nós somos mais baixas, de 1,60 m, no máximo 1,65 m. Então, esse é o padrão imposto pela sociedade, né? Alta, magra, de preferência loura, olhos claros, né? É assim? E por muitas das vezes, eu não tenho nem 1,60 m, não tenho problema quanto à minha altura. É só colocar um salto e tá tudo bem. Só que há pessoas que não se aceitam. Agora, o gordinha, aqui já envolve a saúde. Como eu falei já nos vídeos, obesidade é doença. É catalogado pelo CID, pelo Ministério da Saúde. A pessoa está acima do peso, já é considerado uma porta aberta para doenças no seu corpo. E a palavra diz que o nosso corpo é templo de Deus. Então tem que cuidar muito bem do que ele me confiou. Entende? Tem pessoas que defendem aqui ser gordinha. Não estou falando de padrão de beleza. Não é isso. Eu estou falando de saúde. Saúde. Ah, você é gordinha, mas o teu açúcar tá legal? Teu colesterol tá legal? Entende? Não é padrão de beleza. Há sim as mais fofinhas, as mais magrinhas, as mais ou menos. É normal. Só que quando envolve saúde, já é outra história, né? Então, muitas das vezes, a gente não se aceita. E a gente busca esses padrões irrealistas, né? Não, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser esquelética porque a mídia pede isso, a sociedade pede isso. Não, você tem que estar no seu peso ideal e com saúde. Você tem que se alimentar bem por conta da sua saúde, né? Então, se você está muito acima do peso, você tem que se cuidar, voltar para o teu peso ideal. Primeiro de tudo, crucial, ter saúde. Se olhar no espelho e se gostar. E parar de buscar padrões irreais, como o texto fala aqui, ó. Impossivelmente altas, né? Expectativas impossivelmente altas. Há pessoas que usam lente porque não aceita a cor dos seus olhos, né? Há pessoas que frisam, né, faz o cabelo. Meu cabelo é totalmente enrolado. Eu uso liso porque eu acho que combina mais com o meu formato de rosto. Porque cabelo cacheado eu acho lindo também, entende? Mas tem pessoas que não. Tem que ficar lá todo dia na frente do espelho, esticando o cabelo porque não se aceita. Isso é baixa autoestima. O que é baixa autoestima? É não se amar, é não gostar de si mesmo. É não aceitar a sua aparência, né? Como eu falei aqui, tem pessoas que usam lente porque não aceita a cor dos seus olhos, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você tem que aprender a enxergar beleza em você, porque Deus não faz nada meia boca. Tudo que ele fez é bom. E quando ele fez o homem, ele falou, é bom, é muito bom.
Então, a pessoa que ela tem complexo de inferioridade, ela busca padrões irrealistas, né? Que a mídia promove. Só que a mídia também tá cheia de filtro, né? Tá cheio lá de cortes. Aí você vai lá. Eu lembro que há muitos anos atrás, o comercial da Havaiana, né? A atriz que fez o comercial da Havaiana na praia, ela tava de biquíni. Gente, colocaram tanto Photoshop na mulher que apagaram o umbigo dela. E o comercial foi pro ar sim. E todo mundo viu, ué, mas ela tá sem umbigo. Pra você entender que a mídia sempre vai pegar o melhor ângulo, sempre vai ter ali tudo, todo um aparato. Como eu acabei de falar aqui, os cortes, qual a outra palavra que eu acabei de dizer aqui? O Photoshop, os filtros, pra deixar a pessoa impecável. Só que eu já vi atrizes falando, gente, eu tenho celulite sim, eu tenho estria sim. Aí você fica que nem uma boba, se odiando, se olhando no espelho, se comparando com a mídia. Com mulheres que estão sempre maquiadas, né? E o não se aceitar também envolve isso. Pra ir na esquina comprar um pão, tem que passar um corretivo, tem que passar um batom. Ah, não, é área de saúde. Não, é porque você não se aceita. Ah, eu não saio sem maquiagem, porque você se sente feia. Não é? O primeiro passo para você ser curada é você aceitar, entender e reconhecer, eu estou ferida. Ser sincera, aí Deus começa a te tratar. Eu conheço pessoas que não saem sem maquiagem, porque se sentem feias, baixa autoestima, alta imagem pobre. E aí você fica ali buscando padrões irreais da mídia, né? Aí vai pra academia, malha, nossa, mas ainda tem celulite, ainda tem flacidez aqui. Aí você acha que aquela atriz do comercial também não tem. Aí você fica comparando uma foto toda editada, cheia de Photoshop com a nossa realidade. Vá lá na casa dessa pessoa quando ela acorda. Ela também tem bafo de onça, tem que escovar o dente, também acorda com os cabelos pro alto. Gente, isso é normal. Isso é normal. Então não se sinta inferior e não se compare com as redes sociais ou mídia. Você tem que aprender a se amar, a encontrar valor em si. Faça o melhor com o que você tem. Não se compare. Se Deus te deu esse corpo, melhore. Melhore o seu corpo. Se alimente bem, vá para academia, pratique hobbies que te deixam mais bonita por dentro e por fora. Melhore o que Deus já te deu. Não se compare com padrões irreais da mídia, Photoshop. Problemas em relacionamento é uma das coisas que geram a baixa autoestima, a autoimagem pobre. Problemas em relacionamentos, dinâmicas de relacionamentos tóxicas ou abusivas podem reforçar a negatividade e corroer a autoconfiança. Um exemplo, quando uma pessoa é traída dentro de um relacionamento, ela se sente, poxa, com a autoestima lá embaixo, né? Foi trocada por outra pessoa, né? É a mesma coisa assim, em outras palavras, eu não quero você, eu quero outra pessoa, porque a outra pessoa é melhor. Então, é isso que o texto está dizendo aqui, né? Problemas em relacionamentos. É uma das coisas que causa baixa autoestima e autoimagem pobre, né? O exemplo que eu dei de ser traída, ou se sentir inferiorizada mesmo, a comparação, se comparar com outras mulheres, se sentir inferior a outras pessoas, entende? Tudo isso é um gatilho para baixa autoestima e autoimagem pobre. Eu já vi casos também do parceiro, da parceira diminuir, né, a outra pessoa, né? Ai, você tá muito gordo, você tem que fazer uma dieta, você tem que se cuidar, ó, vou te trocar, hein? Fulana tá tão magrinha, tem a mesma quantidade de filho com você e você tá aí, ó, se abandonou. Eu sei que tem parceiros e parceiras que dizem isso, só que de uma forma muito gentil e com sabedoria, você tem que colocar essa pessoa no lugar dela, dentro da palavra de Deus. E não aceitar isso. E não acreditar nisso. E fazer o melhor com o que você tem. Não querer ser outra pessoa. Você nunca vai ser outra pessoa. Deus te chamou para ser você. Eu sei que existe isso. É triste, mas eu sei que existe. Gente, eu vou parando por aqui. Porque essa parte é bem extensa, é bem complexa, é bem profundo.
E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade falando da baixa autoestima, da autoimagem pobre, e na semana que vem eu vou dar continuidade falando sobre as questões internas e psicológicas, né? Que são outra parte, né, da neurológica, que causa a inferioridade, a baixa autoestima, a autoimagem pobre. Eu não vou dar spoiler não, tá? Vou deixar pra semana que vem. Assista o vídeo, tenha seu caderninho de live e anota, leva isso pros seus devocionais, ora, coloca diante de Deus. Deus, aquilo que eu ouvi no vídeo, eu me identifiquei, mexeu comigo. Nessa parte aqui, eu reconheço que eu estou ferida, eu preciso da tua ajuda. E é assim que o Espírito Santo vai fazendo a obra. Amém? Te espero no próximo vídeo. E lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui. Tchau!